No começo da década de 1980, um homem chamado Vic Tandy fez uma descoberta surpreendente no laboratório em que trabalhava, no Reino Unido. Haviam rumores entre os funcionários de que o local era assombrado, mas Vic não acreditava em nada disso. Até que em uma noite em que estava trabalhando até tarde, Vic começou a se sentir estranho. Seus pelos se arrepiaram. Ele começou a sentir como se estivesse sendo observado. E pelo canto do olho, Vic viu uma figura cinza flutuando em sua direção. Mas quando olhou, não tinha nada lá. Ele saiu correndo do laboratório e foi direto para casa. Mas assim que se acalmou, Vic decidiu que encontraria uma solução científica para o que havia acontecido. E acabou encontrando. Vic foi para o trabalho no dia seguinte e começou a procurar pelo fantasma. Claro que ele não achou, mas encontrou algo estranho. Vic era esgrimista, e naquele dia havia levado sua espada para o trabalho devido a um torneio do qual participaria à noite. Enquanto ele a polia, Vic notou que a espada estava vibrando sem razão aparente. Depois de investigarem, Vic e seus colegas descobriram que a causa era um ventilador que havia sido instalado ali recentemente e estava causando uma onda sonora. A intensidade da onda estava concentrada no centro da sala, justamente a localização da mesa de Vic, que calculou a frequência do som em ao redor de 19 Hz, o que é importante. O alcance da audição humana começa em 20 Hz. As frequências abaixo disso são chamadas de infrassom. Nós não somos capazes de ouvir o infrassom, mas isso não quer dizer que ele não pode nos afetar. Todo objeto material possui uma frequência natural, e se o objeto for exposto a uma onda sonora nessa frequência, ele vibra em resposta. Isso é chamado de ressonância. Isso é também um motivo de por que passar o seu dedo ao redor de uma taça de vidro na velocidade certa produz som. Agora de volta ao laboratório do Tandy. Um estudo da Força Aérea Americana determinou que o olho ressoa ao redor de 19 Hz, justamente a frequência gerada pelo ventilador no laboratório. Então, o que Vic viu como fantasma era na verdade o olho dele vibrando na frequência do ventilador, o que causou uma espécie de alucinação. Várias partes do corpo humano ressonam em uma frequência próxima de 19 Hz. Essa frequência tem um efeito físico no corpo. Então, mesmo inaudível, era o ventilador que causava o sentimento de medo e ansiedade nos funcionários do local. Assim que desligaram o ventilador, foi como se um enorme peso fosse retirado das pessoas que trabalhavam ali. O alívio foi imediato. Um pouco abaixo de 20 Hz são as frequências conhecidas popularmente como frequência do medo, devido ao efeito que esses sons têm nos mamíferos. Muitos filmes de terror já usaram o infrassom para tornar os filmes mais assustadores. Invocação do Mal 2 é um deles. E não é apenas a frequência de 19 Hz que tem algum efeito. Pesquisadores descobriram que pouco antes de atacar, o rugido de um tigre contém frequências de 18 Hz, o que pode desorientar a presa por tempo suficiente para que o tigre a capture. O ar não é um condutor de som tão bom assim, especialmente em frequências mais baixas. Então a NASA conduziu experimentos em que sons de baixa frequência eram vibrados diretamente no corpo das pessoas, através de cadeiras de cabine. As frequências usadas eram de 5 a 40 Hz, em volumes de até 160 decibéis. Só para comparação, o volume da turbina de um avião é de aproximadamente 140 decibéis, então 160 é bem alto. Testar as pessoas nesse volume, mesmo com sons que você não pode tecnicamente ouvir, vai trazer resultados. As cobaias sentiram náusea, dificuldade de respirar, movimentos involuntários e alucinações. Existe também uma coisa chamada síndrome de turbina, gerada pelas turbinas de vento das usinas de energia eólica, cujos sintomas podem ser tontura, náusea, insônia, zumbidos, dores de cabeça constantes e até arritmia cardíaca. Em torno de 20% das pessoas que moram perto de usinas eólicas relatam os sintomas. Ok, já sabemos que o som pode ser perigoso, mas ele pode ser usado como arma? Claro que sim. Isso nem devia ser uma pergunta a esse ponto, dá pra transformar tudo em arma, até folclore. A
frequência mais perigosa para humanos é a de 7 Hz. Muitos órgãos ressoam nessa frequência. Em um volume alto o suficiente, esse som pode afetar o sistema nervoso central, causando pânico, convulsões, vômito e, com uma exposição longa o suficiente, ruptura dos órgãos e morte. Um dos inventores mais famosos de armas infrassônicas foi um cientista francês chamado Vladimir Gavreau. Gavreau começou a experimentar com acústica para criar uma arma para os militares franceses por volta de 1957. Ele começou a desenvolver alguns protótipos e, de forma extremamente inteligente, decidiu testar as armas em si mesmo e na própria equipe. De acordo com os relatórios, uma arma matou instantaneamente um dos pesquisadores durante um teste, mas quem diria que seria perigoso testar armas em humanos, né? Os órgãos do cara se tornaram geleia, e pessoas de laboratórios ali por perto ficaram doentes por dias. E ultimamente, uma estranha doença conhecida como Síndrome de Havana vem afetando diplomatas e oficiais de inteligência americanos em Cuba e em alguns outros países. Os sintomas da síndrome são dor de cabeça, ansiedade, confusão, lapsos de memória e disrupção cognitiva. Alguns descreveram que sentem como se tivessem sido atingidos por uma onda de choque. Na maioria das vezes, a síndrome de Havana dura pouco tempo, mas algumas pessoas sentiram efeitos tão fortes que precisaram ficar internadas por semanas. Os primeiros casos foram reportados em Cuba, em 2016, mas desde então, a síndrome foi relatada em vários outros países. Rússia, China, Colômbia, Uzbequistão e até nos Estados Unidos, quando 2 funcionários que trabalhavam na Casa Branca relataram os sintomas. Exames mostraram que alguns dos doentes mostraram danos no cérebro que são normalmente vistos em vítimas de acidentes de carro. E de acordo com as investigações, a doença é muito provavelmente resultado de uma arma sônica. Muitos oficiais da inteligência americana acusam a Rússia, mas nenhuma evidência foi feita pública, e é claro que a Rússia nega qualquer envolvimento. Por hoje eu vou ficar por aqui. Obrigado por terem assistido até o final e até a próxima.